Nesta série Gratidão, eu tenho te contado um pouquinho da minha história. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre a minha infância e adolescência e a gente parou falando sobre o ano de 2009. Pois é, no ano de 2009 aconteceu uma grande tragédia na minha família. Eu não estou te contando a minha história porque ela é mais importante do que as outras. Eu estou te contando essa história porque eu aprendi muitas coisas através dela e eu espero te passar um pouquinho daquilo que eu aprendi de Deus, sobre Deus, através de tudo isso que eu vivi. E em 2009, eu disse para você que eu estava lá no IAN, terminando o curso de especialização, e eu não queria sair dali, eu queria ir para mais longe, geograficamente e em todas as áreas da minha vida. Eu queria crescer, eu queria continuar evoluindo, eu queria continuar aprendendo, eu não queria retroceder. Mas uma notícia chegou e eu tive que mudar os planos. Meu pai, que era comerciante, que trabalhava com material de construção, ele tinha um depósito de material de construção, ele veio à falência. Então chegou o ano de 2010 e eu inicio o ano de 2010 de volta para minha terra lá no Ceará. Chego lá, encontro minha família completamente devastada, falida, não apenas financeiramente, mas também emocionalmente. Um cenário muito diferente do que eu já tinha visto antes. Um cenário muito triste, desafiador. Eu não queria estar ali, mas eu não podia estar em outro lugar que não fosse ali. Eu precisava estar com a minha família naquele momento. Eu precisava estar com eles no mesmo barco, nesta situação. Começamos então a trabalhar bastante. Meu pai teve que vender todas as coisas. Infelizmente, ele, apesar de sempre ter sido um homem muito trabalhador e muito honesto, ele nunca foi muito habilidoso em cuidar das suas finanças. Além disso, ele também confiou em muitas pessoas que não eram muito confiáveis. E juntou tudo isso e culminou numa falência completa. Meu pai teve que vender todos os bens que ele havia adquirido ao longo da sua vida de trabalho duro, difícil, e nós fomos morar em um galpão, tudo junto, não tinha nenhum vão separando ali o quarto, moramos tudo junto ali, continuando a nossa vida, tentando nos erguer, e nós trabalhamos muito, muito. Foram anos muito difíceis, muito doloridos. E meu pai, que sempre foi uma pessoa conhecida e reconhecida por sua honestidade e por ser um homem provedor, se viu ali se sentindo fracassado, humilhado e sentindo que a sua parte como provedor havia falhado. E constantemente meu pai falava em tirar sua vida. Que fase difícil, que fase angustiante. Confesso para vocês que essa é uma fase que eu não tenho muito prazer de lembrar. Fiz terapia há alguns anos, mas até hoje essa é uma parte da história que eu intitulei de inverno e eu não tenho muito prazer de ficar lembrando de tudo que eu vivi nesses 7 anos que eu passei lá. Mas é importante lembrar dessas coisas também. Eu gosto muito de uma frase que uma autora chamada Ellen White, ela fala assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos as coisas que Deus fez por nós no passado. Essa frase eu guardava no meu coração nessa época, porque eu precisava lembrar do que Deus já tinha feito e que Ele iria fazer. E apesar de trabalhar muito nessa fase, não era o suficiente para suprir toda a necessidade, porque era muito maior do que eu podia dar. Foi então que, em 2016, eu percebi que estava com uma depressão profunda. Eu já era magrinha, sempre fui magrinha, mas agora eu estava muito mais magra. Eu não sentia vontade de comer, não sentia vontade de interagir com as pessoas, e isso é um sinal muito estranho para mim. Porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de gente. E nessa época eu realmente queria ficar quietinha no meu canto. E quanto mais eu tivesse contato com pessoas, pior eu ficava.
Mas no dia 2 de julho de 2016, era um sábado, e eu estava fazendo 30 anos de idade. Minha mãe então me convenceu de ir para a igreja. Eu realmente não queria estar na igreja naquele dia. Eu queria ficar quietinha no meu canto, no meu silêncio. Mas ela disse, vamos, e eu fui. E no final do culto, um amigo que era meu companheiro de missão, de trabalho missionário e também era médico, veio me parabenizar pelo meu aniversário. E eu falei, doutor, eu acho que eu estou ficando louca. Eu acho que nunca mais eu vou voltar a ser quem eu era. Eu acho que nunca mais eu vou conseguir voltar a pregar, a palestrar, a trabalhar. Eu acho que nunca mais eu vou conseguir voltar a ser quem eu era. E ele falou, não, você vai ficar bem, você vai conseguir. Eu vou no meu consultório agora e eu vou pegar um remedinho que você vai começar a tomar e você vai melhorar. Naquele dia eu comecei a tomar aquele remédio. Ele e o medicamento foram instrumentos de Deus para me ajudar a voltar a ter esperança. Eu comecei a tomar aquele medicamento, comecei a voltar a ter vontade de comer, comecei a ganhar peso, comecei a voltar a ter esperança, a ter planos, a ter sonhos. E então foi que eu lembrei de um sonho, de um desejo que eu guardava no meu coração e deixava lá e nem mexia. Eu achava tão improvável. Mas aí eu comecei a mexer nisso. E eu entrei em contato com uma instituição de ensino adventista que era semelhante àquela que eu havia estudado 7 anos lá na Bahia, mas agora era uma instituição em São Paulo. Eu entrei em contato com eles e, para minha alegria, eles estavam precisando de uma fisioterapeuta no campus. E ao ir para lá trabalhar, eu poderia também fazer a faculdade de jornalismo. Era algo que eu já queria fazer há muito tempo. E as coisas começaram a melhorar. As orações que eu e minha mãe fazíamos, que pareciam não estar sendo ouvidas, atendidas, escutadas, agora parecia que estava dando resultado. Mas essa história eu te conto no próximo vídeo. Mas antes, eu quero deixar você com um verso que me acompanhou e me acompanha até hoje, que está lá em Romanos 5, 3 a 5, que diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigada por ter paciência de nos ver chorar. Muito obrigada por ter paciência de esperar o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, e para isso ter que muitas vezes ter que nos ver sofrer, ter que nos ver chorar. Obrigada pelo teu amor por nós em todas as estações da nossa vida, em todo o tempo. Obrigada por não nos deixar sozinhos quando nós choramos e clamamos. E muito obrigada, Senhor, por nos dar a alegria, da fé, da esperança e do amor que o Senhor tem por nós. Obrigada por tudo. Permanece conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.